Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma manhã nos concedeu o Senhor para que estamos aqui para refletir a sua palavra. E eu gostaria de deixar essa passagem para a sua meditação nessa manhã. Sabemos que no mundo temos aflições, no mundo teremos luta, no mundo que vivemos, aonde que o amor tem se esfriado, mas sabemos que nós não devemos conformar com este mundo, mas transformarmos para saber a boa vontade de Deus, o que Ele requer de cada um de nós. E passando pela palavra do Senhor aqui, encontrei essa passagem em Mateus 25, do 35 à frente, que vem dizer: porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedai-me. Estava nu e me vestisse-me. Também adoecei e foste me ver. Então os justos me responderam, perguntando e dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando estivemos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Aleluia! E quando tivemos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Fomos te ver-te. E respondendo o rei àqueles e diz que estava à sua direita, dizendo: em verdade vos digo que quando o fizeste a tal coisa a um destes meus pequeninos, irmão, a mim o fizeste. Então dirai também aos que estavam à esquerda, diais também ao que estiveres à sua esquerda, e dissemos à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para os demônios ou para os diabos e seus anjos. Porque teve fome e não me deste de comer. Não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Só até aqui. Meus queridos, nós sabemos que a obra de Deus não é de comida e nem de bebida, mas de fé, de justiça. Sabemos que quando você tem a fé,
e você faz a obra, a fé com a obra agrada a Deus. E a fé sem a obra desagrada a Deus. Vimos aqui nessa passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, 35 à frente. Jesus Cristo aqui falava a respeito da obra que deveremos fazer. Dar pão a quem tem fome e água a quem tem sede. Encontramos nessa passagem a relação de qual os que agrada a Deus e faz a sua vontade. Quando ele vem dizer o que devemos fazer, dar o pão a quem tem fome e dar a água a quem tem sede. E os que não faz tal coisas, pode até ter fé, mas não tem a obra. E a fé sem a obra, segundo Tiago, ela é morta. Precisamos de entender o que significa sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. Falar da salvação, falar do reino eterno, mas praticarmos a vontade do Senhor, ajudando aos que têm fome, aos que têm sede. Visitar. A pergunta que eu te faço é: como você tem exercitado sua fé? Qual é a forma que temos feito a obra de Deus? Presenciamos muitas palestras, presenciamos muitos pregadores pregar a palavra do Senhor, mas não tem uma obra social para ajudar os pequeninos, os que têm fome. Precisamos ser justos perante o reino do Senhor. Precisamos ser justos para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai vir buscar a sua igreja e Ele dirá essas palavras: porque tive fome e me deste de comer. Ele vai dizer essas palavras. Ele vai dizer essas palavras. Vai dizer que teve sede e alguém deu de beber. E muitos vão perguntar: Senhor, quando nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede, te demos de beber? Quando te vimos o Senhor estrangeiro e te acolhemos? Quando nós vimos o Senhor na prisão e fomos visitar, ou doente? Então ele vai dizer essas palavras. Ele vai dizer essas palavras. Aos que é justificado para fazer a tua vontade. Ele vai dizer essas palavras. Então, precisamos acordar a Igreja de Jesus Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Dá pão a quem tem fome, dê água a quem tem sede. Isso faz parte do que Deus quer e requer de cada um dos seus discípulos.
Devemos falar a palavra do Senhor? Sim, porque o apóstolo, aliás, o profeta Amós, ele vem dizer, no capítulo 8, versículo 11, que vem dia em que o Senhor vai enviar fome sobre a face da terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor e não encontrar mais. Mas aqui o Senhor Jesus ele dá uma instrução para entendermos qual é a vontade do Senhor. É muito fácil dizermos que somos cristãos, mas vivemos só para nós mesmos. Mas quando você ajuda a quem tem fome, quando você ajuda na obra do Senhor, e quando você dá a mão, estira a mão para o que está caído, pode ter certeza que a recompensa está no que você vai plantar. Isso você vai colher. Gostaria de deixar essa passagem para você, muito conhecida, mas talvez muito pouco praticada. Não. Eu tenho que repetir essa frase. Porque muitos dirão que é cristão, mas só para si. E o cristão, verdadeiro cristão, é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso resume os 10 mandamentos. Receba essa palavra aí, em nome de Cristo Jesus. Coloque sua fé em ação. Pratique o que a palavra ensina, que devemos viver o que ela nos ensina. Não apenas como os fariseus, quando Jesus falou para os discípulos que na cadeira de Moisés se assentavam os escribas e os fariseus. E a ordem que Jesus deu foi essa: observai o que eles falam, mas não faça o que ele faz, porque eles falam uma coisa e vivem outra. Precisamos estar alertos, porque esse dia vai chegar, e está chegando. E aí, não devemos ser como louco, ao ponto do Senhor dizer, louco, porque tem para oferecer ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita saúde, que Deus te dê prosperidade, que Deus te dê condições financeiras para que você possa ter, não precisar de pedir, mas ter para dar. Que Deus te abençoe com essa palavra e que as escamas dos nossos olhos possam cair e nós possamos entender o que é ser um cristão. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que a graça do Pai e o amor de nosso Deus Todo-Poderoso possa ser na sua vida, hoje e sempre. Amém? E desde já eu convido você a participar, fazendo um ato profético, compartilhando essa palavra a outros que precisam também ouvir. Dê o seu like, seu joinha, compartilhe, se inscreva e ajude esse canal, em nome de Jesus.